As leis do Antigo Testamento, particularmente as descobertas na Torá, são algumas das mais desenvolvidas e complexas no que diz respeito ao comportamento e à vida moral da época. Essas leis foram direcionadas ao povo de Israel em um contexto cultural e histórico específico, onde as normas de conduta eram essencialmente ligadas à relação entre Deus e o homem. Muitas dessas normas se dividem em regras sobre pureza, alimentação, conduta social e criminalidade, entre outras. Cada uma delas refletia os valores e as necessidades de uma sociedade tribal que buscava viver em unidade e obedecer à vontade divina, além de se diferenciar de outros povos. Uma das leis mais polêmicas diz respeito à prática do apedrejamento como forma de proteção para crimes graves. O apedrejamento era destinado a pecados e crimes que ameaçavam a moral e a ordem pública da comunidade israelense, como adultério, idolatria e profanação do sábado. Essas punições, consideradas extremas para o padrão atual, visavam, à época, estabelecer um senso de disciplina rigoroso e intransigência frente ao pecado. Para os antigos israelitas, a prática reafirmava o comprometimento em seguir as leis divinas, mantendo o grupo unido em torno de um código moral indiscutível. Outra área que frequentemente gera discussão é a questão da escravidão, um aspecto que aparece em diversas passagens da Torá. Naquele contexto, a escravidão não possuía o caráter desumanizante visto em períodos históricos mais recentes. Servir a outra era, muitas vezes, uma saída para dívidas ou um modo de sobrevivência para indivíduos sem amparo social. As leis da Torá estabeleceram alguns direitos para os escravos, como a possibilidade de liberdade após um período de tempo e a proibição de violência extrema. Contudo, a prática ainda levanta debate sobre a ética da escravidão, sendo um tema sensível em discussão teológica e social. Além das punições severas e das normas sobre escravidão, havia também várias leis sobre pureza, ritual e alimentação, que possuíam um papel significativo na identidade do povo israelense. Essas leis definiram o que era limpo e o impuro, abrangendo alimentos permitidos, práticas de higiene e até o tratamento de doenças. Animais considerados impuros, por exemplo, eram proibidos na dieta, como porco e certos tipos de peixe. Acreditava-se que essas leis tinham como propósito manter o povo fisicamente saudável e espiritualmente puro, operando como barreiras culturais que reforçavam a distinção entre os israelitas e outras nações. As leis sobre pureza também se estendem ao comportamento individual e à vida familiar. Questões de moralidade sexual, fidelidade conjugal e respeito à posição familiar estavam entre as prioridades da Torá. O adultério e a desonra dentro da família foram tratados com rigor, muitas vezes com deliberações duras, para garantir a integridade moral da comunidade. Esse conjunto de normas pode parecer rígido aos olhos modernos, mas para o contexto daquela época, essas leis eram vistas como essenciais para a manutenção da ordem e da justiça no âmbito familiar e comunitário. Os rituais religiosos da época também foram fortemente enraizados na Torá, com leis elaboradas sobre o culto e os sacrifícios. Os sacrifícios de animais, por exemplo, faziam parte de um sistema de expiação de pecados e de reconciliação com Deus. Era um método visível e simbólico de demonstração de arrependimento e busca do favor divino. Esses rituais, embora difíceis de compreender hoje, eram centrais na esperança e refletiam a relação direta do povo com Deus, demonstrando reverência e humildade à humildade. A lei mosaica também apresentou uma forte preocupação com a justiça social e a proteção dos vulneráveis. Por exemplo, havia princípios para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, refletindo um lado compassivo da lei que ilumina a caridade e o apoio aos necessitados. A prática do jubileu, que estipulava o perdão de dívidas a cada 50 anos, era outra lei que mostrava uma preocupação com a igualdade econômica e a oportunidade de recomeço, limitando o acúmulo de riqueza e ajudando a evitar o surgimento de desigualdades extremas. Contudo, as leis que envolvem punições severas, como a pena capital para crimes específicos, continuam sendo solicitadas para o entendimento moderno. Para muitos, esses enganos parecem draconianos e incompreensíveis fora de um contexto histórico específico. No entanto, na cultura da época, elas eram vistas como uma forma de erradicar o mal do meio do povo e preservar a santidade da comunidade. Essas leis visavam, ao mesmo tempo, a proteção da coletividade e a manutenção de uma sociedade controlada com os princípios considerados sagrados e divinamente inspirados. As leis do Antigo Testamento, apesar de estudos e evidências sob a ótica histórica, continuam a ter impacto no entendimento religioso e moral de muitas pessoas. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Elas servem como um lembrete das raízes culturais e religiosas de diversas práticas e costumes que persistem até hoje. O desafio atual interpretado é essas leis de maneira que respeitam sua importância histórica, sem perder de vista as transformações éticas e sociais pelas quais o mundo passou ao longo dos séculos.
Por fim, a relevância dessas leis na atualidade depende da interpretação teológica e do contexto em que são aplicadas. Muitas denominações religiosas tratam a Torá como uma parte fundamental do entendimento da moralidade e da justiça, enquanto outras veem as leis do Antigo Testamento mais como registros históricos do que como regras aplicáveis. Assim, o estudo dessas normas se mantém como um tema de debate, oferecendo diferentes perspectivas sobre a forma como esses textos moldaram e continuaram a influenciar o comportamento humano e a ética. Embora algumas leis do Antigo Testamento possam parecer estranhos ou extremos à luz dos valores contemporâneos, eles tiveram um papel crucial no desenvolvimento da moralidade e da ética de Israel como nação. As normas presentes na Torá serviram como uma moldura para garantir a estabilidade social e a harmonia, formando um sistema de convicção que ligava a espiritualidade e a vida cotidiana do povo hebreu. Cada regra tinha como propósito não apenas a proteção individual, mas a preservação de um grupo com uma missão sagrada: manter-se fiel a Deus e aos mandamentos que ele havia dado. Essa estrutura legal, voltada para a pureza e a justiça, foi projetada para refletir o caráter santo de Deus e o desejo de que seu povo fosse distinto. Através das leis, os israelenses buscavam uma vida de retidão e santidade, aproximando-se de um ideal de vida em obediência a um padrão divino. Assim, o cumprimento dessas leis representava uma expressão de amor e respeito por Deus, reforçando a fidelidade e o compromisso com os princípios espirituais. Os desafios de interpretar e aplicar essas leis no mundo moderno refletem as mudanças complexas pelas quais as sociedades passaram desde então. Muitas dessas normas, como as de punições severas e rituais de sacrifícios, são hoje vistas mais como simbólicas ou pedagógicas do que práticas. No entanto, elas continuam a ter relevância teológica para muitos grupos religiosos, especialmente em discussões sobre justiça, moralidade e a relação do ser humano com o divino. Uma discussão sobre a atualidade e a validade das leis do Antigo Testamento prossegue no meio acadêmico e religioso, levando os estudiosos a buscar uma compreensão mais profunda do contexto histórico dessas normas. Para muitos, esses textos são lidos como uma parte essencial da herança espiritual que nos conecta ao passado e nos permite refletir sobre a evolução da humanidade em busca de uma ética que seja compatível com o respeito e a dignidade humana. Em última análise, as leis da Torá representam um vínculo entre o antigo e o novo, onde tradição e transformação se encontram. Elas nos lembram das raízes da ética e da espiritualidade que ainda permeiam muitas ideias e práticas religiosas. O desafio de hoje é entender o significado dessas normas e seus princípios fundamentais, que podem ainda oferecer insights sobre como viver uma vida com justiça, compaixão e reverência. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like para nos ajudar a crescer.